Fala pessoal do Motor1.com Brasil, tem uma tendência que eu detesto, é que tudo hoje em dia é SUV, o pessoal só quer SUV, só tem SUV, vai olhar outro lugar, não tem hatch, não tem perua, sedã médio, vai olhar o que? Corolla? Cadê as opções nesse mercado? Cadê o custo-benefício nesse mercado? Tá aqui, Nissan Sentra. Nissan Sentra é uma opção. E quando eu falo de é uma opção, eu estou falando aqui de um Nissan Sentra Advance 2025, que custa R$ 157.890. Pode parecer caro, é caro. Porém, olha em volta, é preço de Renegade Longitude meio intermediário, preço de Toro básica, preço de Montana básica, e o preço desse carro aqui, ele fica exatamente entre o Corolla basicão e o Corolla XEI, que é um acima do basicão. Então tem um custo-benefício aqui sim. Então na linha 25, o Sentra não mudou tanto assim. Ele ganhou essa grade nova aqui, o farol meio redesenhado. Não é tanto sobre o visual, é mais sobre o custo-benefício. Outra coisa, ganhou essa cor aqui, cinza atlântico. Para não falar que homenageou o Nardo Grey, que nem todo mundo está fazendo agora, né? Mas ficou bonito, é um cinza meio azulado, dá um pouco de cor pro carro. E uma das birras que eu tenho aí com essa questão do SUV, é que assim, gente, vocês estão pagando em SUV compacto o que vocês pagariam num carro médio. Qual que é a diferença? Principalmente medidas. Esse carro aqui tem 4,64 m de comprimento, 2,70 de entre-eixos e 1,81 de largura. Então ele é mais espaçoso de cabine, mais espaçoso no banco traseiro, ele é mais confortável na estrada, mais estável. E o valor aqui no caso do Sentra é praticamente o mesmo de um SUV intermediário compacto. E se vocês estão aí se perguntando, mas e o Corolla? O Corolla é praticamente a mesma medida, é uma diferença mínima. Continuando esse comparativo aí de SUV com sedã, vamos dar um exemplo prático. O SUV ele vai ter abertura maior, né? Ou se você tiver itens mais altos, você consegue encaixar melhor. Mas numa prática aí, ó, eu tenho uma bicicletinha elétrica aí de 20 kg, aquelas que dobram, então ela fica compridinha. Para eu subir num SUV, às vezes eu tenho que rebaixar o banco traseiro para dar o comprimento. Num sedã, você consegue colocar um monte de coisa de comprido aqui e é muito maior que um SUV compacto. Aqui a gente está falando de 466 litros. Essa medição aí, essa litragem, é de Compass para cima, não é qualquer carro que tem. E você tem bastante espaço para colocar mais coisa lá para dentro. Você só vai perder essa abertura maior para colocar coisa muito alta. Quando eu falo aí de você ter um sedã médio no lugar de um SUV compacto, não é só birra, gente. É isso aqui que eu tô falando, ó. Você tem espaço, a cabine é ampla, você senta confortável, você não fica colado no passageiro, não bate o cotovelo na porta. Também tem a questão de acabamento. Um SUV compacto vai ser muito mais difícil você encontrar aqui, ó, com soft touch no painel, soft touch nas portas, porque são carros de porte compacto. Então você está pagando a mais por ser um SUV para sentar mais alto. Então nem sempre vale a pena. Se você realmente busca um custo-benefício, talvez o sedã aqui médio vai te atender melhor. Agora falando especificamente aqui do Sentra Advance na linha 2025, teve uma novidade muito boa, que é a parte de segurança. Por quê? Antes, se você quisesse aqueles auxiliares ativos de condução, né, frenagem autônoma, monitor de ponto cego, era só a versão completa. Essa aqui, que é de entrada, não tinha. Mas, na linha 2025, tudo foi acrescentado. Então você tem esse pacote aí de equipamentos para te auxiliar na condução, que é mais seguro. Porém, ele tem a frenagem autônoma de emergência, mas não tem o piloto automático adaptativo, né? Controle de cruzeiro automático adaptativo, que poderia vir. Agora vamos falar de coisinhas, né? Detalhezinhos aí que não são tão interessantes. Vamos lá. Isso aqui é um sedã médio de mais de 150 mil reais. A multimídia não tem conectividade sem fio. Então Apple CarPlay, Android Auto, você vai deixar o fio pendurado com o celular aqui à vista, tá? Isso eu não acho muito premium, digamos assim. Outra coisa aí que, não sei se vocês já sacaram olhando aqui pro console central. Ele não tem freio de estacionamento eletrônico. Então, cadê a alavanca? É aqui no pé. Então, é meio complicado. E agora falando de coisas premium ou não, né? Essa questão. O Sentra não é um carro muito top de linha lá nos Estados Unidos, né? Então você vê algumas economiazinhas aqui de custo, né? Então aqui é soft touch, daqui para baixo não. Isso inclui console central. Ó. Bem aqui onde você larga o joelho, é um plástico mais duro. Porta-copo, tem, é legal tal, mas não tem garrinha, não tem nada. Uma lata normal vai ficar sambando nesse porta-copo. Então tem essas coisinhas, tem que tomar cuidado. Mas dá para dizer, posição de dirigir, ergonomia aqui, espaço principalmente, é muito bom aqui no Sentra. Então vamos continuar aqui, né? Vamos lá, supondo que você deixou esse pensamento de senso comum e não comprou um SUV compacto e vai comprar um sedã médio. Uma das vantagens que é clara é espaço aqui no banco traseiro, não tem o que fazer.
Por exemplo, esse banco dianteiro está na minha posição de dirigir. Eu tenho 1,72 m e ó, um palmo aqui ó, de espaço, com tranquilidade. O túnel central aqui não é muito alto, dá para sentar gente aqui no meio. Então você não vai ter isso no SUV compacto, é muito mais difícil. Ou você vai ter que pagar mais caro ainda no SUV médio. E tem alguns cuidados também, né, que é de um carro médio, não é qualquer carrinho barato de entrada, né? Luz aqui no meio. Rapaz, isso sumiu nos carros de entrada. Então isso aqui você vai ter num carro médio, que acontece aqui no sedã Sentra Advance, que é de entrada, mas tem alguns cuidados ainda. Mas, que nem lá na frente, tem algumas economiazinhas. Por exemplo, porta-revista, né? Ninguém usa mais, ninguém sabe o que é revista mais, mas enfim, desse lado tem, desse lado não tem. Outra coisa, não tem a saída de ar-condicionado aqui, tem uma saída USB. E as crianças que se batem aqui para disputar qual celular ou dispositivo vai ser carregado ou não. Mas dá para encostar o braço aqui, né? Tem coxinha com 2 porta-copos e dá para ficar bem confortável, né? A parte de trás de sedã é para você sentar aqui e não pensar em mais nada. Isso aqui tá muito bom no centro. Agora, eu sei que vocês estão comparando esse carro com o Corolla. Então vamos comparar com o Corolla aqui certinho. Vamos lá. Esse carro aqui, ele custa R$ 157.890 na versão Advance. Ele fica mais próximo de um Corolla XEI, né, que custa R$ 160.490. Ainda assim, ele traz mais coisas que o Corolla XEI. Coisas que o Sentra Advance tem que o Corolla XEI não tem. O ar-condicionado de 2 zonas, ajuste elétrico de banco, aquecimento de banco, vetorização de torque, o alerta de tráfego traseiro, alerta de ponto cego, sensor de fadiga do motorista e o farol de LED. Mas claro, né, pelo outro lado, o Corolla XEI tem algumas coisas que o Nissan Sentra Advance não tem. Entre eles estão o controle de cruzeiro adaptativo, espelho interno fotocrômico, rebatimento elétrico dos espelhos e saída de ar-condicionado para o banco traseiro. Agora aqui a gente está a bordo do Nissan Sentra Advance, tá? Só uma coisinha do exterior aí do carro que eu acabei não falando, é que a versão Advance de entrada, ela vem com a pintura numa cor só e a completa tem o teto pintado de preto. Eu prefiro essa aqui que não tá o teto pintado de preto, tá? Então aqui no Sentra Advance a gente vai ter um motor 2.0, 16 válvulas, somente a gasolina. São 151 cavalos de potência e 20 kgfm de torque. Esse carro não tem turbo, é aspirado. O máximo que ele vai ter é uma injeção direta de combustível, rodando só com gasolina, né? Então 151 cavalos, 20 kgfm de torque é menos que um Renegade, né? Inclusive o torque está no mesmo padrão aí de um T-Cross 1.0 turbo, né? Então a gente está muito acostumado com essa questão do turbo de trazer esse torque instantâneo, esse torque alto a qualquer momento. Carro aspirado não é assim. Isso quer dizer que o Sentra é manco? Não. Ele não vai ter aquela patada de torque, né, que os motores 1.0 turbo vão te entregar, mas não é como se esse carro fosse fraco. O carro anda bem, só que a gente está acostumado com uma entrega de torque mais imediata. Esse carro não é assim, né? Você tem que acelerar, esperar o giro crescer. Aí faz sentido você colocar essa transmissão CVT aqui que simula 8 velocidades. Você pode colocar aqui nas borboletinhas para fingir que é o Ayrton Senna, mas também pode ativar o modo Sport, que é o modo Sport mais escondido que eu vi na vida. Ele é aqui, nesse botãozinho. Não tem nada escrito, nada marcado, é aqui. Mas é aqui dentro que você realmente vê a diferença de um SUV compacto por um sedã médio, né? Você senta aqui, rapaz, é aconchegante, é largo, sabe? Não tem essa falta de espaço. Tem o controle aqui do sensor de estacionamento, obrigado, viu? Eu sei que tem motoqueiro aqui. Mas continuando, é um espaço muito amplo. Então, cara, você se sente muito confortável aqui. É uma posição de dirigir gostosa, não é aquela posição de dirigir alta. E tem outra coisa também, não é todo SUV compacto que vai te entregar uma suspensão independente na traseira. A maioria aí é eixo de torção, né? É mais barato, mas é eficiente também. Só que tem uma coisinha, sempre me pega, toda vez que eu pego um carro com suspensão independente. Sabe quando você vira a esquina rápido e você pega um buraco no meio da esquina? Num carro aí com a suspensão traseira por eixo de torção, você vai sentir o carro dar aquela puladinha com a traseira, né? Porque uma roda está interligada com a outra, as duas acabam subindo e o carro dá uma puladinha. Carro com suspensão independente, não. E o Sentra tem uma questão melhor ainda. Ele é largo. Essa carroceria larga, ele te dá muito mais estabilidade, não só nesses pequenos buraquinhos em curva, mas no geral. Então você pode entrar numa curva mais rápido, que o carro vai estar sempre estável, vai rolar bem menos que um SUV. Então vai te entregar um pouco mais aí de
performance e manobrabilidade. Um bom exemplo desse bom casamento do motor aspirado com o câmbio CVT é comportamento, tá? Alguns carros turbo, por causa de emissões e tal, o câmbio ele quer trocar de marcha rápido, ele quer cair giro rápido, enfim, ele fica naquele meio perdido, né? Esse câmbio não. Quando você sai para acelerar, você está usando aqui na cidade, anda para, é muito raro ele passar de 1500 RPM, né? Inclusive eu peguei ele aqui rodando a maior parte do tempo a 1100, 1200, ele fica com o giro bem baixinho, você não escuta nada de motor nessa situação. Claro, você abrir o pé aqui, 3, 4, 5 mil giros, você vai escutar o motor aspirado, não tem muito o que fazer. Mas usando na cidade, cara, é um silêncio. Nossa, eu tinha esquecido completamente como é que é um carro não turbo, né? Que é tudo que a gente pega hoje, aparentemente, é SUV turbo, né? E como esse carro trabalha sempre com um giro bem baixo, né? Não fica, né, pra cá, pra lá, trocando de marcha toda hora. Ele tem uma questão que é o consumo, tá? Pô, sedã, maiorzinho, né? Aspirado. Será que consome muito? Aqui na cidade eu fiz uma média aí de 10 a 11, né? Eu acho que ficou em 10,7, mas 10 alto. Que é muito bom, um 2.0 aspirado num carro desse tamanho é um bom consumo. Só que o que me surpreendeu mesmo foi na estrada. Por quê? Você pega um SUV mais alto, enfim, é óbvio que ele vai ficar mais isolado, né? Porque você sobe a posição de dirigir, aí fica fácil você isolar o carro e parecer que ele é confortável. Aí na primeira curva você esterça o guidão, o carro faz, né? Deita pro lado, rola a carroceria, que eu particularmente não gosto. A maioria das pessoas não se importa com isso. Aí você entra num Sentra e o carro é tão confortável quanto, tão isolado quanto, só que você não perde essa sensação de estar mais perto da rua, né? De estar mais perto da estrada, que te dá uma sensação de controle maior. E assim, gente, o Sentra não é carro esportivo, não é pra fazer curvinhas no drift, mas é um carro que, se você estiver rápido e entrar numa curva errado, ele vai se virar. Assim, você não vai ter um problema de estabilidade, ele nunca vai te colocar em perigo, a menos que você esteja fazendo aí algo muito errado, né? Numa situação normal, né? Aconteceu alguma coisa aí inesperada, você vai conseguir fazer uma manobra de evasão com toda a tranquilidade. Esse carro é muito na mão, é muito gostoso de dirigir. Inclusive eu só tive um problema com esse carro. Que problema foi esse, Thiago? Foi o seguinte: essa semana na redação foi corrida para um diacho. E eu não consegui andar tanto na estrada com esse carro quanto eu gostaria. Eu rodei uns 200 km, mas eu queria ter andado mais, porque esse carro é realmente gostoso de pegar a estrada. E isso me leva para o consumo de estrada desse carro. Se o consumo na cidade já estava ok, não é excelente, mas é ok. Na estrada eu realmente fiquei surpreendido. Por quê? Na média, né, contando saída de pedágio, né, retomada, ficou em 16 alto, 16 para 17, que já é melhor que qualquer SUV compacto, mesmo com turbo. Porém, a 120 constante, se não tiver nada de atrapalhando, esse carro fez 18 km por litro. Que SUV que você conhece que faz 18 por litro na estrada? Essa é a questão. Você está levando um SUV compacto, legal, você tem, né, a segurança da posição mais elevada de guiar, você não vai tanto assim raspar bico, mas você perde o prazer de dirigir, né? E no caso do Sentra, você perde até em consumo de estrada. Então, do ponto de vista de dirigir o carro, primeiro, eu recomendo, vão dirigir esse carro aqui para decidir se vocês realmente querem um SUV ou não. E o segundo ponto é, se você realmente pega estrada, você viaja com certa frequência, ou você mora em uma cidade e trabalha em outra, vai pegar a estrada sempre, o sedã faz mais sentido para você. A aerodinâmica dessa carroceria faz ele ficar muito mais eficiente e confortável na estrada. Sabe, você tá levando um SUV compacto, ok, mas você tá abrindo mão de coisas aí de um sedã de porte médio, né? A gente não tá comparando maçãs com maçãs, a gente tá comparando maçã com banana, né? Então, faz sentido um sedã ainda. O Sentra entrega muito a versão Advance com esse acréscimo de itens de segurança de série, mesmo na versão básica aqui na Advance. Tem um pacote muito completo. Você tem conforto, você tem dirigibilidade. Ele tem mais prazer ao dirigir que o Corolla. É um belo pacote.
Esse aqui é o Nissan Sentra Advance 2025, né? 157.890 para você sair desse senso comum dos SUVs compactos, pagando a mesma coisa e recebendo mais, não parece um mau negócio, não é mesmo? Até mesmo para comparar aí com o Corolla, ele fica entre o Corolla basicão e o Corolla nem tão basicão. Então ele tem uma vantagem, tem um posicionamento bom em relação ao seu principal rival, que é o Corolla, que é o que todo mundo lembra. Só que isso aqui não é senso comum, né? Você tem que deixar de querer comprar um SUV compacto e não fugir direto para um Corolla. Então é uma opção aí para quem entende um pouco mais, quer um pouco mais, exige um pouco mais do carro, não quer qualquer coisa. Então você fica aí com um custo-benefício e um carro diferenciado. Pega a visão. Se largura fosse algo barato, a gente não estava subindo prédio, não é mesmo? E a impressão de porte de largura desse carro é até maior que o do Corolla. E assim, todo mundo está comprando SUV, todo mundo está mais alto, e o pessoal esquece de olhar a altura mínima do solo. Esse Sentra aqui não é muito mais baixo que um SUV compacto, por exemplo, então não tem tanta vantagem assim. Então, posso fazer esse pedido aí, pensar um pouco, sair da caixinha, quem sabe pensar em um Nissan Sentra também, sair da grande caixa dos SUVs compactos. Fica aí o questionamento para vocês.